Então, vamos lá. Bom dia, terceiros. Estamos aqui na revisão gramatical 1, sobre pronomes, apostila 3, página 13, ok? Eu vou começar lendo a teoria para vocês, falando um pouquinho sobre a teoria, e depois nós vamos juntos fazer os exercícios. Então, logo de cara aí, tem os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Muito simples, vocês usam o tempo todo. Talvez os object pronouns vocês tenham mais dificuldades em saber quando usar, mas vocês acabam colocando ele no lugar certo. Então, tem aí as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. As 3 pessoas do singular são eu, tu e ele ou ela, ou it, que é neutro, para coisas, para animais, para o tempo, né? Para tudo que não é coisa ou animal, é it. Gui, bom dia. Eu estou na página 13, da apostila 13, revisão gramatical, começando agora. E as 3 pessoas do plural, que somos nós, vós e eles. We, you e they. Tá. Esses são pessoais do caso reto. Quando você é o sujeito da oração, você vai usar essa primeira coluna. Subject pronoun. Eu vou pôr aqui para vocês no chat. Aqui. O subject pronoun. Deixa eu ver um pouco esse computador pra cá. Subject pronoun sempre será o sujeito na oração. Pronoun. Subject pronoun. Então, sou eu. Então, eu gosto de você. I like you. I like you. O I é o sujeito. O you é o objeto. Então, esse you, vocês acham que esse you é um subject pronoun ou um object pronoun? Escrevam aí no chat ou falem no microfone. I love you ou I like you. I, eu falei que é o sujeito. E you? O que é o you? É sujeito ou é objeto? Yes, é objeto. Então, o you será object pronoun. Ok? Então, esse you do I like you é da outra coluna, da segunda coluna, tá? Então, alguém escreve para mim, eu amo ela. Como que escreve isso? Alguém escreve aí, eu amo ela. Eu sou o sujeito. Ela é objeto. Como fica isso? Yes, I love her. Muito bem. Como fica... Como fica? Ele ligou para eles. Ele ligou para eles. He called. Yes, he called them. Tá? Então, esse para que a gente usa no português, para eles, dela, para ela, vira tudo dentro, ele é omitido e fica tudo dentro do pronome que é o objeto, ok? Então, eu vou ler aqui, ó. Posição dos subject pronouns vem antes do verbo. Então, I like her, he called them. Então, o sujeito vem sempre antes do verbo. Posição dos object pronouns, após o verbo ou após uma preposição. Uso do it.
para objeto, animal, para expressão de tempo, distância, clima, para introduzir um comentário. Usos especiais de he e she para animal doméstico. Claro, se você tem uma cachorrinha de estimação e ela é íntima sua e você chama ela pelo nome e ela é uma menina, uma cachorrinha, você fala ela, né? Ou ele, se for menino. Mas é só para caso, quando é da família íntima, né? Usos especiais do she para um país, um navio, um veículo, tá? Então, aí é mais genérico. Bom, número 1. Choose the alternative that replaces correctly the highlighted words of the following sentence. Então, eu tenho aí alguns sujeitos, né? E a gente tem que substituí-los por pronomes. Então, olha aí. My aunt, que é a minha tia, is bringing the tool, tá trazendo a ferramenta, to my sister, para minha irmã. Qual a alternativa correta? Em primeiro lugar, my aunt, que é a minha tia. A minha tia é she ou her? Vem antes do verbo. She, muito bem. Então, she is bringing a ferramenta, que tanto faz, vai ser it ou it, isso, para minha irmã, para ela. Daí, muito bem, Gui, vira her, isso aí. Então, letra C é a correta. Simples. Vocês saberiam fazer essa questão sem ler essa teoria? Coloca S ou N aí para teacher só saber. Vão colocando. Sim, sim, não, não, talvez. Tá bom? Para eu saber. Beleza. Tá certo. Então, vamos lá, na segunda parte. Agora, os pronomes possessivos de posse. Então, eu, que sou o sujeito I, quando vira objeto, vira me. Então, eu pergunto assim, ó, eu pergunto, você me perguntou alguma coisa? Eu falo assim, did you ask me? Anything? Did you ask me anything? Então, did you é o sujeito. Did you ask me? Eu sou o objeto, porque é direcionado a mim. Alguma coisa. Então, enquanto I sou sujeito, enquanto me é objeto, o my é adjetivo. E o mine é o pronome possessivo. Então, aqui vocês precisam prestar atenção no seguinte, ó. My car is blue. And yours is red. Your car is red and mine is blue. Basicamente é isso. É o seguinte, quando eu falo o meu carro é azul e o seu é vermelho, esse S do yours, vocês confundem muito isso. Vocês acham que esse substantivo está no plural. E não, porque your, ele é igualzinho. You e your, ele é a mesma coisa para singular ou plural. Se vocês olharam lá no subject pronoun e no object pronoun, eles é a mesma coisa, não muda. Esse S, ele simplesmente retoma o substantivo, carro. Então, olha aí, ó, o meu carro é azul e o seu é vermelho. Percebam que eu não repeti a palavra carro. Então, o my é um adjetivo possessivo e o yours é um pronome possessivo. Vou inverter. O seu carro é vermelho e o meu é azul. Então, o your é um adjetivo possessivo. E o mine é um pronome possessivo. Vocês entendem isso? Sim ou não?
Então, escrevam para mim. O carro dele é azul e o dela é vermelho. O carro dele é azul e o carro dela é vermelho. Deixa eu ver. His car is blue and hers. Ô Gui, você não tem esse apóstrofe aí. O hers, você tá com a apostila? Mate, ok. His car is blue and her car is red. Mas eu quero que você exclua a palavra car do final da oração. Ana Clara, his car is blue and hers is red. Tá faltando o is aí. Bela, his car is blue and hers is red. Very good, Isabela. É isso aí. His car is blue and hers is red. É assim que fica. O carro dele é azul e o dela é vermelho. Entenderam? Então falem para mim que o carro dela é azul e o deles é vermelho. Vamos ver. O carro dela é azul e o carro deles é vermelho. Isso. Isso aí, Gui. Aí nessa oração, Gui, her car is blue and theirs is red, é um carro só para eles todos, né? Quando você usa ali o theirs, não, tá certo. Você pode usar isso ou are, depende. Se é uma família inteira que tem só um carro vermelho, is red. Mas se tem 3 amigos que tem carro vermelho, daí are red. Aí depende do contexto, tá? Mas her car is blue and theirs is red, tá correto. Ok? Quem que entrou agora? Carol, né? Good morning, Carol. Estamos lá na página 13, apostila 13, revisão gramatical, exercício 2. Bom, eu acho que deu para entender, né? Vamos ler aqui, ó. Possessive adjectives acompanham, precedem o substantivo. Sim, então my car, your car, his, her, its car, our car, your car, their car. O possessive pronoun não acompanha o substantivo. Então, good morning, Cainho. Era o Caio, não era a Carol. Carol, yes. Então, mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Então, vamos lá. Número 2. Complete the following sentence with the right words. Mr. and Mrs. Brown invited us to house and there we met a cousin of. Então, o senhor e a senhora Brown nos convidaram para a casa deles. E lá nós conhecemos um primo deles. Casa deles, um primo deles. Yes, Gui. Aqui é o seguinte. Percebam que eles não usam o mesmo substantivo. Nos exemplos que a gente fez aí, na aula, a gente usou só a palavra carro, né? E como se o pronome possessivo fosse substituir a palavra carro de novo. Aqui o que acontece é o seguinte, são 2 substantivos. Tem house e tem cousin, que é o primo. Por que que aqui, apesar de ter a palavra primo, eu usei o pronome possessivo? Quem sabe me informar isso? Quem sabe me dizer? Tem um elemento crucial aí que eu sou obrigada a usar o pronome possessivo. Qual é? Não sabe? Então eu vou voltar um pouquinho, vou falar assim para vocês, ó.
I know. Então, tem essas duas orações. I know who you kissed. I know to whom you are calling. Eu posso dizer I know who you are calling. Então, na primeira e na terceira oração, I know who, eu sei quem. Então, na primeira, eu sei com quem você ficou, ou quem você beijou. E na última, I know who you are calling. Eu sei para quem que você está ligando. Eles são sujeitos, né? Então, quem você beijou é um sujeito e quem você está ligando também é um sujeito. Eles existem e eles têm um papel aí dentro dessa oração. A oração do meio, I know to whom you are calling, eu sei para quem você está ligando, quando eu introduzo uma preposição to, for, from, eu sou obrigada a considerar quem está na frente um objeto e não um sujeito, certo? Então, se eu tenho preposição, quem vem na frente é objeto, não é sujeito. Então, aqui, apesar de ter a palavra cousin, então eu poderia dizer assim, ó, Mr. and Mrs. Brown invited us to their house and there we met their cousin, por exemplo, tá? Então, there, poderia ser assim, there we met their cousin. Perfeito, tá? Mas o I também não pode ser sujeito. Qual I, Mate? Sim, I know. Tudo bem, I know, eu sei simplesmente. Eu não estou executando nenhuma oração, nenhuma função ali dentro. Por exemplo, na primeira, eu sei who you kissed, também é um sujeito. Ali eu estou dando uma. Eu só estou colocando mais ou menos para vocês entenderem, tá? Mas sim, ele também é sujeito. Ó, I know who you kissed. Sim, eu sou sujeito. Porque eu fiz uma ação também, né? Mas eu só estou mais ou menos pincelando uns exemplos meio que não quero entrar em detalhes para a gente poder falar só da preposição. Então, se eu falar there we met their cousin, lá nós encontramos o primo dele. Aí seria, se o their, se o adjetivo viesse antes do substantivo, seria their cousin. Mas lá nós conhecemos um primo deles, a cousin of theirs, tá? Porque daí vira objeto, porque você colocou o of. Entenderam? É por causa da preposição aí. Então, prestem atenção que a preposição é exceção da regra e é que cai em veste, certo? Se tem preposição, a função ela é de objeto, ela não é de sujeito, ok? Então, ao invés de who, eu vou usar whom. Ao invés de my, eu vou usar mine. Ao invés de your, eu vou usar yours. Ao invés de we, eu vou usar us, certo? Sempre na função de objeto, ok? Então, a D é a correta, perfeito. Alguém já tinha falado, acho que o Gui já tinha falado. Depois, os pronomes reflexivos. Vamos lá. O singular e as terceiras três pessoas do plural. Vai ser sempre terminando com self. Só que aqui só tem uma diferença. Se é singular, é self. Se é plural, é selves. Assim como são feitos plurais da palavra, por exemplo, live. Lives. Cai mais ou menos dentro dessa regra. Então, self, selves. Ok?
Alô? Amores, estou de volta. Só eu caí ou todo mundo? Estão me escutando? Sim ou não? Agora dá para te ouvir sim, Luana. Ok. Caí. A internet aqui faz uns 2 dias que anda meio esquisita. Desculpa. Aí caiu também, Gui? Ah, então foi só aqui, menos pior. Eu tinha colocado uma coisa no chat. O que eu tava falando, hein? O que essa pobre teacher tava falando? Deixa eu pensar. Eu tinha acabado de escrever alguma coisa no chat. Ah, plural. É assim, gente, ó. Desculpa aí. Self, vocês têm que saber que o plural de self é selves, certo? Assim como a palavra leaf, por exemplo, é a mesma regra, vira leaves, né? Knife, vira knives, certo? Então, self, terminado com F, L e F, vira selves, ok? Sendo assim, é a única coisa que vocês têm que guardar, que no plural vira ourselves, yourselves, themselves. E no singular é self, myself. Então, isso aqui, como que ele é muito usado no inglês? Ele é usado assim, ó. No português, a gente não fala assim. Ah, eu cortei o cabelo essa semana. Ou as meninas chegam uma, ela fala, você cortou o cabelo? Ah, eu cortei, eu tava enjoada daquele cabelo e tal. Vocês não falam assim? E é óbvio, na nossa cultura e na nossa língua, ou praticamente muito óbvio antes de quarentena, né, acontecer, que você tivesse ido a uma cabeleireira, um salão de beleza. Porque a gente tem o hábito de cortar o cabelo somente no salão de beleza. Já os americanos não. Eles cortam o cabelo em casa. Por exemplo, a mãe que eu morei, a Linda, ela casou com o namorado dela de faculdade. E eles vivem até hoje, têm 3 filhas e tal. E a vida inteira, só quem cortou o cabelo dela foi o marido, que era namorado e o marido. Só que ele, tipo assim, ele não é cabeleireiro, ele não tem zero jeito para cortar cabelo. Ele é advogado, sabe? Mas ele cortava. E o cabelo dela era super cheio e bem frisado. Então eu não sei como ele fazia, qual era a técnica utilizada. Mas a vida inteira, a única pessoa que cortou o cabelo dela foi ele. Então, se você fala nos Estados Unidos, eu cortei o meu cabelo, naturalmente eles vão entender que você cortou o seu cabelo mesmo, você mesmo. Então, tem 2 situações aí. O que vocês têm que prestar atenção quando forem usar os pronomes reflexivos? 2 coisas. A primeira, I cut my hair. Mas deu para ouvir, Isa, o que eu falei? I cut my hair myself. Eu mesmo cortei o meu cabelo. I had my hair cut. Agora, se eu tive meu cabelo cortado, daí eu fui no salão de beleza. Deu para entender? Vocês ouviram? Deu para ouvir? Ok. Então, I cut my hair myself. Esse myself tá aí como uma redundância, porque I cut my hair já quer dizer que é myself eu mesmo, tá? Ele é redundante, não está errado, porém é redundante eu falar isso. Agora, I had my hair cut quer dizer que eu levei o meu cabelo para ser cortado. No inglês tem disso. Então, prestem atenção quando forem usar o pronome reflexivo. Quer dizer que você mesmo fez aquilo sozinho, ou quem quer que seja. Falar by myself tá errado? De jeito nenhum. I cut my hair by myself. Eu cortei o meu cabelo sozinho, por mim mesmo. Certíssimo, Gui. Então, só que você faz, cada vez você está colocando mais palavras para dizer a mesma coisa, entendeu, Gui? Se eu falo, I cut my hair, eu já tô falando que eu cortei o meu cabelo sozinho. Myself ou by myself, tá?
Então, olha aí, as funções dos reflexive pronouns. Reflexiva, após o verbo ou após a preposição. Enfática, após o sujeito ou após o objeto, para dar destaque. Então, reflexiva, após o verbo ou após a preposição. I cut my hair by myself. É uma preposição by, então ela é reflexiva depois da preposição. Se ela é enfática, I myself cut my hair. Você está chamando a atenção que você mesmo, ao invés de você falar eu cortei meu cabelo sozinho, você fala eu mesmo cortei o meu cabelo. É enfático, tá bom? Então, depois do sujeito. E idiomática, após a preposição by, mesmo que alone ou without help, que é a mesma situação do primeiro exemplo que eu dei, porque a de cima pode ser qualquer outra preposição, tá? Então, vamos lá, número 3. Which pronoun completes the sentence correctly? A cow fell into a drain and hurt. Uma vaca caiu no buraco, num drain é um que drena, né? Pode ser um... Como a gente usaria isso para roça? Caiu no brejo, caiu numa vala, tá? E se machucou. Isso, a vaca é animal. Então, hurt itself. Ela se machucou. Hurt itself. Ok? A vaca. Eu não posso falar herself para a vaca, tá? Ela não é minha amiga. Não é um animal de estimação. Depois, os reciprocal pronouns, que são each other e one another. São aqueles pronomes facinhos que vocês causam muita confusão, porque esquece, não sabe qual hora de usar qual. Então, entre duas pessoas, ações mútua, você vai falar each other. We love each other. A gente se ama. We love each other. More than two people, mutual actions, one another. Então, se eu falo aqui, eu e você, então, Livinha, we love each other. A gente se ama, eu te amo e você me ama. E se eu falo assim, guys, we love one another, quer dizer que a gente se ama a sala toda, tá? Um ao outro. Entenderam? Sim ou não? Ok. Ok. Então, formas possessivas. Each others, one another's, tá? A gente ama um ao outro e aos outros. Those two women, plural, always help. E aí? Aquelas duas mulheres, eu e a Livinha, sempre se ajudam. Qual a alternativa correta? Isso, Gui. One another é para mais de uma pessoa. Isso. Mais de duas pessoas, desculpa. E se são para duas pessoas? Eu e a Livinha, a gente se gosta. E... Yes. E eu e a Livinha, a gente se ajuda, é a mesma coisa. Each other. Letter B. Very good. Tá. Depois, então, demonstratives. Tem singular, que é these e that, e tem o plural, que é these e those. Então, eu falo, this eraser is not mine. It's Guilherme's. Olha só essa frase cheia de conteúdo que nós estamos falando. This eraser is not mine. It's Nossa, essa frase parece tão simples, mas ela está lotada de conteúdo. Vamos lá. This eraser. This é singular para perto, tá? Esta borracha. Não é minha. Por que eu coloquei mine e não my? Quero uma resposta. Por que eu coloquei mine e não my? Porque está depois do verbo.
E porque eu omiti a palavra eraser. Essa borracha não é... Se eu falasse, essa borracha não é minha borracha, eu diria, this eraser is not my eraser. Entenderam? Mas eu omiti a palavra borracha. Então, this eraser is not mine. Então, eu usei o pronome objeto, não é sujeito. It's Guilherme's. Guilherme é meu filho. Então, é do... It is, esse it é it is, é do Guilherme. E aí, esse Guilherme com apóstrofe S? O que quer dizer? Porque é de posse. Então, esse apóstrofe S lá no Guilherme quer dizer que a borracha é dele. Olha só, retomou lá em borracha esse apóstrofe S. Entenderam? Então, a gente falou borracha 3 vezes, falando a palavra borracha uma vez só. Entenderam? Porque eu poderia dizer, this eraser is not my eraser. This eraser is from Guilherme, eu poderia dizer. Muito mais comprido e eu falaria eraser 3 vezes. Entendeu? Então, this para perto. These erasers, então 2 para perto. These erasers are not his. It is mine. Essas borrachas não são dele. Ops, I'm sorry, tá errado. These erasers, desconsidera essa de cima, are not his. They are mine. A de baixo tá certa. These erasers, 2 borrachas para perto. Não são dele, são minhas, ok? Então, eu falei de novo, erasers, 3 vezes, sem mencionar a palavra borracha. E esse his tá lá no pronome possessivo como objeto, tá? Porque eu não mencionei a palavra borracha. E depois mine de novo, porque eu não mencionei a palavra borracha, tá? Então, this e this, você só fala mais comprido. This e these, tá? Para perto, singular e plural. Daí eu tenho that, então eu posso falar that eraser, por aqui. That eraser is not yours. It's ours, tá bom? Então, aquela borracha não é sua, é nossa. That eraser is not yours. It is ours. É uma borracha só, singular. Então, aquela borracha não é sua, é nossa, tá bom? Agora, se eu colocar 2 borrachas lá, 2, 1, 2 erasers. Então, those erasers are not ours. They are. Vamos ver de quem, que aqui que eu não usei ainda. They are. Dela, vamos supor, só uma pessoa tem. Então, those erasers are not ours. They are hers. As 2 borrachas são dela, certo? E é longe, plural. Ok? Acho que isso aí não tem erro, né? Então, these e these, pessoas ou coisas muito próximas. That e those, pessoas e coisas não muito próximas a nós.
Então, assinale a alternativa que completa a lacuna correta. Who is woman over there? Over there é uma expressão idiomática que eu uso para falar lá. Ali, lá, ó. Então, quem que é aquela mulher ali, lá? Aquela mulher. Percebam que a palavra woman termina com A, então é uma mulher só. Poderia ser uma pegadinha e ser women, com E seria plural. Mas é uma singular lá. Qual a alternativa correta? Gui, lá é longe. E é uma só. Perto, this. Longe, that. 2 ou mais, perto, this. 2 ou mais longe, those. Ok? Então, aquela mulher, that woman. Não, Gui. This, bem curto, this. E this. Ups, this. É um E mais comprido, tá? This. Ok? Então, letra D é a correta. Então, vamos seguir. 8h42, acho que dá tempo de nós fazermos. Vamos lá. Número 1. There is only one alternative that can substitute the highlighted parts of the following sentence. Então, a gente tem que trocar as palavras em bold, em negrito, pelos pronomes. Então, vamos lá. The principal é o diretor ou a diretora. Explained the problem to the teacher. Então, o diretor ou a diretora explicou o problema para o professor ou a professora. São palavras de gênero comum em inglês. Então, como que a gente vai saber? Número 1, coloquem aí e a letra, para a gente não se perder. Repete aí, Gui, por favor. Põe o número 1 antes. Yes. 1C. She explained it to her. Muito bem. D não poderia ser de jeito nenhum a letra D, porque problem está no singular. Então, não poderia ser them, teria que ser it obrigatoriamente. Poderia ser he. The principal não poderia ser they. Então, também não poderia ser letra E. E também the principal não poderia ser him, letra B, porque ele é sujeito, ele não é objeto. Então seria A ou C. Por que a A está errada? Porque the teacher é um professor ou uma professora, uma pessoa só. Então não poderia ser them, é her, ok? Então 1C. Façam o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu já volto, só um minutinho. Coloquem aí no chat, eu já venho, só um minuto. O que é isso, Caio? Tá doido, menino? Tem nada demais aqui, não. Eu ainda fui limpar bumbum de criança, tá bom? Ó, cadê as respostas, gente? 2C, 3C. Keep going. Já era para ter acabado até o 5.
4, sim, ok. Yes, Caio. Quando acabar a pandemia, eu vou chamar vocês para virem aqui, tá bom? A gente fazer um petit four. Vocês querem antes da formatura? 4. In soccer, the most popular sport in the world, players can hit the ball with their heads. Então, no futebol, o esporte mais popular do mundo, os jogadores podem bater a bola com suas cabeças. However, this can cause brain damage. Todavia, isso pode causar dano cerebral. Isso o quê? O que é isso? Não é o futebol que causa dano cerebral, é o quê? A bola. Hitting the ball. Isso, Gui, hitting the ball. Very good, Guilherme. Hitting the ball on their heads. Certo? Então, letra C. O que tem que todos são C? Gui, não pode? Pode sim. Toda C. Ok? Conseguiram fazer numa nice essas? Sim? Alguma dúvida ficou? Eu pedi na ficha que vocês fizessem as atividades discursivas em casa. Então, a próxima aula, antes da gente entrar na aula 13, olha lá, Livinha falando, ó. Ai, que fofo. Por quê? Ela tá te chamando fofo, fala thank you. Thank you. Tchau. Eu vou voltar com um pouquinho dessa gramática, tá bom? E a gente vai começar a aula fazendo uma revisão. Então, não atrase a próxima aula, please. Eu sei que é cedo, gente, mas não atrasem para a gente fazer uma revisão dessa gramática, beleza? Então, beijo. Bom feriado, se cuidem. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Façam as discursivas, façam, ok? Bye, bye, turma. Mãe, eu vi uma coisa. Yes, bye, bye. Tchau, Luana. Beijo, Lu. Falou, Luana. Beijos. A tia Carol. Tia do Pedro. Goodbye. Tem que Beijo. uma coisa? Beijo. Escreve rápido. Que Gui. Oi, Gui. Olha lá, tá vendo? Quer ver? Oi, tia Carol. Oi, Gui. Rápido, antes que ela vai embora. Vai, isso, aperta o Enter. Também foi. Vai que ela tem outra aula. Oi, Gui. Bye, bye, Gui. guys. Tchau, Lu, beijo. Agora posso ficar um pouquinho em paz? Pode. Obrigada.